Você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas, em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha. Está começando mais um De Pai para Filha. Estou aqui com meu pai, JP Gouveia. É nóis. É nóis, mais um dia. Nesse caso, estamos gravando em um feriado, então estamos só nós aqui na RTM com Thiago Lisa, Pedro Campos, Renata Burjato, Paulo, que eu não sei o sobrenome dele, Marcelo Haver, Luana. Luana? É lógico, todos nós. Todos nós aqui. Então, na verdade, a gente não tá sozinho. Não, nem chegamos se a gente perto quisesse. Você sabe que é legal porque teve a Páscoa, né? E aí tem uma hora, eu fui assistir também lá a última ceia lá do The Chosen, né? E eu fui com você. E tem uma hora, tanto no texto bíblico, óbvio, quanto no seriado, aparece lá também, Jesus diz assim, mas vocês não precisam se preocupar, porque eu não vou estar sozinho. Eles vão acertar a cabeça e as ovelhas vão se espalhar, né? Mas eu não vou estar sozinho, vocês podem ter convicção Mas disso. ele fica com medo de ficar sozinho, não? Mas ele nunca está sozinho, porque ele sabe que o Pai está com ele em todos os momentos. É assim também na nossa vida. Tem hora que a gente parece que vai ficar sozinho, mas a gente tem a firme convicção na própria palavra de Jesus de que ele sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Mesmo que pareça que nós estamos sozinhos, nunca nós estamos sozinhos, porque ele garantiu que estaria com a gente em todos os minutos e segundos da nossa história. Já se sentiu sozinha, filha? Ah, já. E o que você fez? Às vezes eu oro. Em sua maioria, quando eu tô sozinha. Eu ia falar duas coisas diferentes, por quê? Tem quando eu me sinto sozinha, tipo, física, tipo, por exemplo, às vezes eu faço home office e eu tenho muito trabalho, eu tenho que ficar o tempo todo ali no escritório. Aí eu me sinto meio sozinha, porque eu não gosto de ficar ali, entendeu? Quando eu tenho outras atividades na casa, eu ando, fica um pouco melhor, mas aí eu me sinto sozinha, fisicamente. Mas também tem a sensação de se sentir sozinha, em um sentimento próprio, ou seja, eu estou sentindo isso, estou nesse lugar e ninguém mais me entende ou sente igual ou está comigo nesse sentimento. É uma coisa mais existencial, menos material. Isso, tipo, ou a tristeza porque alguém morreu. Por mais que seja alguém da família, o seu sentimento de tristeza é só seu. A minha experiência com você é diferente da experiência da mamãe com você e tal. Claro. Então, todo mundo vai estar sentindo sua falta. Mas a minha dor de você como meu pai e meu amigo, eu acho que eu me sentiria sozinha nessa dor, entendeu? Não tanto porque, claro, vamos estar em família, mas são situações, entendeu? Eu quis dar um exemplo. Certo. Quando você está sozinha materialmente, óbvio, você pode sair de um ambiente para outro, você pode descer lá do seu prédio. Mesmo assim, às vezes eu fico meio depressiva. Não, então. Já falei mas pra minha psicóloga. A questão existencial, é aí que está o lance, entendeu? Que mesmo que você esteja rodeado de pessoas, você pode se sentir sozinho. Sim, muito. Entendeu? Muito. O que você faz quando você percebe que esse sentimento está no seu coração, de que, puxa, eu estou sozinho, mesmo rodeado de gente que você ama, que ama você. O que você faz? Qual caminho você segue? Normalmente, eu torno esse sentimento público, ou divido. Porque se eu tô ali, tô me sentindo meio descolada, normalmente eu vou em você e falo, pai, eu tô me sentindo meio assim. Ou pro Doug, normalmente é o Doug, né? Tô me sentindo meio assim. E aí, alguém já está compartilhando daquilo comigo, já não estou mais tão sozinha, entendeu? E eu oro, normalmente eu oro o tempo inteiro. Eu falo muito com Deus. Às vezes eu acho que ele tá lá e fala, Gabi, calma, para de falar comigo um pouquinho pra eu descansar, mas... Às vezes eu tô orando em pensamento com ele, né? Tipo, não gostei disso. Tipo, nossa. Então... E você sabe que é engraçado, porque você tocou nas duas coisas que realmente são importantes, né? Porque em todo o texto bíblico, filho,
A gente tem relação com Deus e com os outros, o tempo todo. Essa é o grande mote, né, do texto bíblico nesse sentido. 613 leis, uma parte fala sobre relacionamento com Deus, outra parte sobre relacionamento com os homens. O próprio decálogo, uma parte fala de relacionamentos com Deus, outra parte fala de relacionamento com os homens. Das regras dessa convivência e desse relacionamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você tem as duas leis, né? Qual é o maior mandamento? Jesus não inventou isso já estava no Antigo. Tanto que ele pergunta para o mestre da lei isso, como é que você vê a lei, como é que você interpreta? Ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, Deuteronômio, né? Capítulo 6, versículo 5. E o próximo como a ti mesmo, que está em Levíticos, que está em vários outros lugares. Relacionamento sempre com Deus e com o próximo. Você pega o maior símbolo do cristianismo, que é a cruz. Então, a trave vertical aponta para um relacionamento entre os homens e Deus, e a trave horizontal entre os homens e os homens, né? Entre os iguais, né? Que a gente chama. Uma relação social, né? Você vai pegar a ceia, por exemplo, 2 elementos importantes lá, o sangue, né, de Jesus, representado pelo suco da uva, né, ou pelo vinho, que é a nova aliança, quer dizer, o novo relacionamento que a gente tem agora com Deus. E o pão, apontando exatamente para esse novo relacionamento que a gente tem entre os iguais. Sempre é relacionamento. Ou seja, você, quando eu te fiz a pergunta, o que você faz, você apontou sem saber, talvez na sua resposta, apontou para relacionamento com Deus e com os iguais. A sensação que a gente tem de solidão ou de solitude é importante a gente ter de vez em quando. Nossa, eu percebi, só fazendo um parênteses, que solitude é muito bom na dose certa, né? Dose certa. Normalmente eu não tinha muitos. E outro dia eu falei, quer saber, eu vou no cinema sozinha. Caramba, foi muito legal. Porque eu tava lá comigo, eu fiquei, nossa, mas essa parte do filme... E aí eu tive minhas próprias conclusões, e depois eu fui contar pro Doug um passeio que eu fiz só, então tinha muita coisa pra contar. Isso. Ai, foi muito bom. É muito bom de vez em quando fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ficar sozinha em casa, ou sair sozinha pra fazer as coisas, tal, isso é ótimo. Mas se apontou para as duas coisas que são importantes. Então eu oro o tempo todo, eu tenho relacionamento com Deus. Sim. No meu momento de solidão, eu sei que é só um sentimento existencial, se eu pudesse dizer assim, mas eu estou estabelecendo um relacionamento com Deus, né? Sim. Isso é importante. E depois o relacionamento social, e você diz assim, eu compartilho das coisas. Esse é o grande remédio para tudo. Primeiro, entender que o texto bíblico está falando disso o tempo todo, que o único remédio para a solidão é estabelecer relacionamentos verdadeiros, tanto com Deus quanto com os iguais, com as pessoas, e agir intencionalmente para fazer esse tipo de coisa. E não ficar esperando que os outros façam. A sua relação com Deus, ela precisa ser intencional. Você vai na relação lá falar com ele, Deus, estou me sentindo sozinha. E também, da mesma forma, de maneira intencional, você vai até o outro e diz, estou me sentindo sozinha. Reparte. E você disse um negócio muito legal. Que você diz assim, quando eu reparti, eu já percebi que eu não estava sozinha. Exato, é sempre assim. E eu percebi que eu tinha alguns sentimentos que eu não sabia como verbalizar. Eu não sabia exatamente o que eram. E às vezes eu ficava triste ou confusa. Foi aí que eu comecei a fazer terapia. E aí, mesmo sem saber verbalizar, ela sabia ouvir, não sei como, gente, é uma mágica lá. E aí ela ia me ajudando a entender os sentimentos. E aí, nossa, é libertador você compartilhar com alguém, assim. Nesse caso de uma terapia ou de um conselheiro, né? O que precisa a gente fazer é sair do problema. Porque muitas vezes a gente está muito afogado dentro do sistema que a gente está. E a gente não consegue encontrar saída. É como dentro de um labirinto. Como é que você pode
sair do labirinto? Primeiro você tem que encontrar um lugar alto para você ver. enxergar todo o labirinto. Sim. E aí desenhar a sua saída. Aí você Exato. vai falar, legal, viro à direita, depois à esquerda, 2 vezes à esquerda, depois 2 vezes à direita, depois uma vez reto, depois uma vez, pronto, encontra a saída. Só tem como isso, é que nem casa do espelho, né? Você vai ficar batendo cabeça em vidro, em espelho o tempo todo, porque você está preso ali. Saindo da questão do psicólogo, às vezes um amigo ou cônjuge, outra pessoa que você gosta, também vai te dar uma outra perspectiva. E só o fato de você verbalizar, às vezes, ou te ajuda a entender melhor e você não sentir que aquilo é um peso tão grande, e ao mesmo tempo não se sentir mais sozinho e ter como lidar com isso, né? Porque você sozinho no seu pensamento, do tipo, nossa, isso, e aquilo fica martelando, né? Com a outra pessoa, eu não sei, mas a minha psicóloga fala, o verbal tem um poder muito grande. Quando você fala para alguém, só de você falar, você já tá fazendo com que aquilo seja mais fácil de lidar. E com outra pessoa, você sente que aquilo é um problema que pode ser vencido. Porque a gente costuma entender que nós mesmos, a gente não tem capacidade para vencer nada. Então, quando a gente compartilha, o nosso cérebro automaticamente entende que aquele problema pode ser vencido. Porque sozinho é mais difícil, né? Esse é um negócio do relacionamento comunitário da fé. Você entende? Deus já fez até lá a química. Fez tudo direitinho. Ele virou e disse assim, bom, se eu botar esses caras para caminhar juntos e terem uma comunhão verdadeira, eles vão se ajudar. Eles não vão passar por esse tipo de problema aqui. Legal. Entendeu? É essa relação que a gente tem com a comunidade da fé, de entender que ela também é instrumento da minha saúde mental, da minha saúde espiritual, né, da minha saúde material. Se entender isso, vai viver em comunidade da fé, vai viver no que a gente chama de igreja, tá? Eu gosto muito da palavra comunidade de fé, né? Que é muito mais do que um CNPJ, é de vida compartilhada, de vida depositada à mesa, né? Nesse relacionamento verdadeiro, onde a gente pode falar tudo que a gente tem. Eu falava outro dia com uma pessoa e dizia exatamente isso, de que você constrói ao redor da mesa em casa uma vida comunitária, onde se diz de tudo, onde a gente conversa, onde a gente chora, onde a gente briga, onde a gente discorda, onde a gente concorda. A gente foi celebrar a Páscoa juntos, em família, né? Meu pai fez pão. Inclusive tem até um vídeo dele repartindo pão lá, de zoeira. Mas foi exatamente isso que a gente fez. A gente comeu e aí depois a gente fez uma brincadeira. Gente, falamos, mas não julgamos. Aí todo mundo falou alguma coisa que não queria ser julgado, né? Eu expus lá que eu amo comida gelada e é isso. O outro gosta de macarrão com feijão, né? Macarrão com feijão, meu sogro. Mas é engraçado você fazer esse tipo de processo e entender que a solidão faz parte também da vida e de que ela pode ser vencida nesse sentido. Se você intencionalmente tiver um relacionamento verdadeiro com Deus e intencionalmente um relacionamento com os outros, abrir o seu coração e fazer tudo. Muito bom esse programa. Eu gostei. A gente só sentou aqui e conversou, gente. A gente nem migrou para um tema específico. Foi quase um de filha papai, né? Porque eu fui entrevistando. Ah, sim. Bom, gente, se você quiser participar do nosso bate-papo também, você está convidado aqui para nossa mesa, nossa mesinha que o Thiago Lisa preparou para nós. Mas você está convidada também, pode mandar sua mensagem no nosso WhatsApp, que está na descrição do episódio, ou se você estiver ouvindo no rádio, toda hora o pessoal fala aí, você pode anotar e mandar mensagem, que eles vão estar ouvindo, e também deixar, se você quiser, um comentário no nosso YouTube, @nacontramãortm, todos os episódios estão nesse YouTube em vídeo e no chat, também nas nossas redes sociais que estão aí. Inclusive, eu vou falar no próximo episódio sobre isso, porque eu tenho recebido muita mensagem. Então, gente, até semana que vem. De pai para filha, realização Transmundial.